Olá, pessoal, tudo bem? Tô chegando aqui para mais uma live hoje. Como combinado, a gente vai falar hoje sobre mesoterapia pressurizada, né? A gente tinha uma live prevista, mas a nossa convidada de hoje não pôde participar. Então, a live será só comigo, né? E eu vou conversar de um assunto com vocês, que é a mesoterapia pressurizada, né? Então, eu espero que todos que estão chegando nos acompanhem e que depois essa live ela vai ficar 24 horas no ar para que vocês possam assistir, rever a aula. A dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: caneta, papel na mão, vai ter bastante coisa para anotar. A gente vai ter uma aula bem diferente do que vocês estão acostumadas a assistir aqui na minha live, que hoje a gente vai falar de um assunto, de alguns assuntos da pressurizada que são temas polêmicos, né? E eu preparei um material muito legal para vocês, então vou utilizar também um dermatoscópio aqui na câmera do celular para que vocês possam acompanhar toda a minha linha de raciocínio, que é relacionada ao orifício do tamanho da seringa, da ampola, da mesoterapia pressurizada, né? Então, o pessoal que está chegando agora, o que é a mesoterapia pressurizada, né? É através de um injetor de pressurização, uma caneta injetora, que nós vamos colocar os ativos dentro da região onde a gente deseja, né? Onde a gente precisa, onde será o seu objetivo. Alexandre, pega para mim aquele estojo da Mini, que acho que tá ali. Então a gente vai falar bastante assunto. Eu peço para que vocês participem, mandem perguntas, participem da live, respondam, né? Eu sei que tem bastante pessoas aqui na live que já são as minhas alunas, outras que já assistiram lives durante essa semana. Então hoje eu vou abordar alguns assuntos e amanhã cedo nós teremos outra live de mesoterapia pressurizada que eu estarei participando com a BMS às 10 horas da manhã, tá bom? Então vamos lá. O primeiro assunto que eu quero conversar com vocês, que eu já questionei, que já conversei com vocês, é a questão do tamanho do orifício, é a questão de como é essa ampola, né? Então, a mesoterapia pressurizada a gente pode usar para N tipos de procedimentos, mas o que é o mais utilizado, o que mais a gente vê resultado e o que eu mais gosto de trabalhar é na gordura localizada, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei toda a parte de fundamentação da mesoterapia convencional, tá? E utilizei na mesoterapia pressurizada. Porém, a gente precisa entender o seguinte: nem tudo que funciona na fundamentação da mesoterapia convencional a gente vai utilizar na mesoterapia pressurizada. Por isso que eu falo, quando eu comecei a trabalhar com a mesoterapia pressurizada, isso há 2 anos e meio, há quase 3 anos, a gente não tinha curso, a gente não tinha onde buscar material para estudar, a gente não tinha teoria, não tinha nada. Então eu tive que lapidar uma técnica, eu tive que desenvolver técnicas, desenvolver protocolos e desenvolver formas onde eu conseguisse os melhores resultados, né? Então eu tive que ir lapidando a técnica, tive que ir buscando informações e tive que estudar mesoterapia convencional. Não tinha como lapidar a mesoterapia pressurizada sem estudar o fundamento da mesoterapia convencional, tá? Então, eu falo assim que o método Free Pain, que é o método onde eu desenvolvi, eu sou a mentora, e a gente tem alguns protocolos exclusivos e próprios do método Free Pain, foi justamente porque eu fui lapidando ao longo do tempo a técnica. Então, se a gente tiver aqui na live hoje alguém que já é credenciado ao método Free Pain, manda aí #SouFreePain, né, para que vocês conheçam e sigam o pessoal também que é já credenciado do método, tá? E a Thaís perguntou ali qual que é a diferença entre as duas, da mesoterapia convencional e da mesoterapia pressurizada.
A mesoterapia convencional é utilizada agulha, seringa, tá? Então é injetado através de agulha. Na mesoterapia pressurizada, o produto ele é injetado através de uma caneta de pressurização. A gente não utiliza agulha. Eu até deixei algumas coisas separadas aqui, que eu vou mostrar para vocês e que eu já vou falar. Se não der tempo de falar tudo que eu tenho para falar para vocês, eu vou marcar uma segunda live com vocês e vou passar tudo que eu tenho para passar para vocês. Então, essa daqui é uma ampola que a gente utiliza para a técnica de mesoterapia pressurizada. Então, se vocês observarem na ponta dessa ampola, nós não utilizamos agulha. Então, a mesoterapia pressurizada, ela foi desenvolvida justamente para reduzir os riscos de contaminação, para reduzir os riscos de acidentes de trabalho com quem vai manusear as agulhas, manusear as seringas, contaminar os produtos que serão injetados, né? Então, justamente por isso, porque a mesoterapia pressurizada ela não tem o uso da agulha, né? Então, quando a gente vai procurar argumentação científica para pressurizada, a gente acha muita coisa internacional, principalmente nos Estados Unidos, falando sobre o uso da técnica pressurizada para vacinar animais, gado, porco, né? Fora do país, eles utilizam muito o sistema de pressurização nessa área para vacinar animais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês que a gente vai falar é sobre a ampola, a seringa, né? A ampola da pressurizada, ela é uma ampola sem agulha na ponta, ela não tem agulha, e a gente vai utilizar através de uma caneta injetora, de uma caneta de pressurização. Para quem está chegando agora e não conhece a técnica e não sabe o que é a técnica, essa daqui é um dos modelos de injetor, de caneta de pressurização. Então, essa ampola que eu mostrei para vocês, ela vai aqui conectada na caneta de pressurização, tá? Ela vai aqui conectada, a gente pressuriza a caneta e depois que a gente pressuriza, você dá o disparo do engate aqui no botão e através dessa força de pressurização dentro desse injetor, que o ativo que está aqui dentro da ampola, ele vai entrar dentro do corpo, ele vai promover uma lesão, uma injúria na epiderme, na pele, e vai chegar até onde a gente deseja. Daí isso tudo a gente vai falar ainda durante a live, porque a gente vai conversar sobre as profundidades. Como que a gente vai definir as profundidades que eu desejo utilizar, né? Então já me perguntaram assim, fala dela, por favor, se ela é boa, se ela não é. Até por uma questão ética, até as ampolas que eu vou falar para vocês hoje, eu já tirei tudo dos pacotinhos, eu não vou falar de marcas de ampola e também não vou falar de marcas de injetores. Vou falar para vocês as diferenças que existem entre um injetor e outro e a diferença que tem entre as ampolas e como vocês vão fazer para observar essa diferença, que tipo de ampola que vocês vão escolher para os procedimentos, sem citar nome de marcas, tá? Eu não vou citar nome de marcas, ok? Então, vamos lá. Eu vou virar a câmera, tá? Aqui para o material, porque eu já deixei o material. Quem já acompanhou a live que eu fiz durante essa semana, viu que eu fiz uma aula toda com desenho. Eu preparei desenhos novos para vocês, então eu vou precisar virar a câmera para que vocês possam observar os desenhos, tá? Qual das duas é melhor para a área da estética? Todos os injetores que nós temos hoje no mercado, eles podem ser utilizados na área da estética. E já vocês vão entender como que vocês vão escolher o injetor que vocês vão utilizar. Se vocês vão utilizar esse injetor para trabalhar com técnicas faciais ou se vocês vão utilizar esse injetor para trabalhar com técnicas corporais, ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou ter que virar a câmera tudo para que vocês possam observar. Então eu vou ficar em pé aqui na minha bancada e vou virar aqui para o meu desenho, ok? Então vamos lá. Vou abaixar aqui. Vocês sabem que tudo tem Ainda bem que eu tenho um tripé aqui e a gente vai
organizando aqui conforme eu vou mostrando para vocês, certo? Então, vamos lá. Tem de tudo aqui na mesa, hein, gente? Eu deixei muita coisa preparada para mostrar para vocês aqui. Então, a mesa tá recheada de coisa aqui. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês um pouquinho é a respeito da ampola. Tá dando para ver bonitinho aí o desenho? Eu não sou uma super desenhista, mas dá para quebrar um galho, né, pessoal? Vai dar para vocês entenderem mais ou menos o que eu preciso explicar para vocês. Então, vamos lá. Eu fiz um desenho da ampola, da seringa, para que vocês entendam que todas as seringas de 0,5, elas têm doses que vão de 0,1 até 0,5. E o orifício, que é o buraquinho que tem aqui onde sai o produto, ele tem mais ou menos o tamanho de um fio de cabelo, tá? Ele tem mais ou menos o tamanho de um fio de cabelo. Vou deixar bem no meio aqui, porque senão depois fica difícil de vocês visualizarem aí, ok? Alexandre, abre no seu celular para ver se está aparecendo bem a imagem lá. E aí, eu tô recebendo muitas pessoas mandando recados para mim, falando assim, Lilian, eu tô tendo hiperpigmentação pós-inflamatória, eu usei tal produto. Será que o problema que eu estou tendo é com o produto? Será que o problema que eu tô tendo é com o injetor, né? Então, o que eu vou falar para vocês agora é essa diferença, justamente porque eu tenho recebido muitas perguntas como essa. Então, assim, ai, Lilian, porque eu fiz uma aplicação em uma paciente, eu tive muito sangramento, eu tive uma aplicação com um paciente que depois hiperpigmentou. Será que é o produto X? Será que é o produto Y? Ai, Lilian, eu fiz uma aplicação, fez casquinha de machucado e depois que fez a casquinha do machucado, demorou muitos dias para sair essa casquinha. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Então, justamente por isso que eu quero que vocês entendam essa questão, eu já vi já. Justamente por isso que eu quero que vocês entendam essa questão sobre o tamanho do orifício onde sai o produto na ampola, tá? Na seringa. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. E eu vou mostrar para vocês hoje como que vocês vão fazer para definir, porque até eu recebi uma pergunta, tá? Aqui, ó. Como que eu faço para adquirir a ampola com um furo menor? Como que eu faço para saber, Lilian, qual que é a marca? Como que eu faço para saber qual que é essa ampola que você usa que tem o furo menor, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão definir, como que vocês vão aprender para fazer essa definição do tamanho do orifício da seringa, né? Essa foi uma das principais perguntas que eu recebi, até por isso que eu já coloquei essa pergunta aqui, para que eu possa conseguir mostrar isso para vocês, né? Então, eu deixei várias ampolas de várias marcas aqui, para que vocês possam visualizar, né? Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas que compram de determinada X, tem pessoas que compram de uma marca Y. Eu não vou falar as marcas, mas eu vou ensinar vocês a como visualizar na ampola, qual que é a ampola que tem um orifício maior e qual que é a ampola que tem um orifício menor, tá? Então, eu gosto muito de utilizar esse modelo de dermatoscópio, tá? É um modelo de dermatoscópio que a gente coloca na câmera do celular, tá? Então, ele vai ser colocado na câmera do celular e eu vou visualizar através da imagem do celular o tamanho do orifício. Eu vou mostrar isso para vocês e a gente vai fazer isso na prática para que vocês possam entender. E eu já falei tanto de tamanho de orifício de ampola e agora eu vou explicar o porquê que vocês precisam tomar cuidado com o tamanho do orifício da ampola. O que isso vai influenciar no seu modo de aplicação,
tá? Então, agora eu vou voltar a imagem da câmera de novo e vocês vão observar aqui no meu desenho. Aqui é Lilian Mil e Uma Utilidades, tá, gente? Eu sou cameraman, professora, vou mostrando para vocês aqui e vocês vão me passando o feedback aí, se tá dando para ver, se tá tudo beleza, né? A gente tá aproveitando esses dias de isolamento aí pra gente estudar bastante, né? Então, vai passando o feedback, se a imagem tá boa, se tá fácil de entender, se vocês estão entendendo ou não, né? E vão me passando esse feedback, para mim é muito bom. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei 3 tamanhos de orifício, tá? Lilian, o que é o orifício? O orifício é esse buraquinho que tem aqui na ponta da ampola, da pressurizada, que é onde vai sair o produto que vai ser injetado, tá? No seu paciente. Então, eu percebi que eu coloquei 3 modelos, mas que a gente tem mais ou menos uma variação de 4 a 5 tamanhos de orifício de seringas de ampola aqui no Brasil, tá? Sem relacionar a pressão, tá, Daniel? É o Daniel, né? Dani Albuquerque. Dani, agora eu não vou relacionar a pressão, eu vou falar agora só do tamanho do orifício da ampola. Nós estamos falando de ampola, nós estamos falando só desse acessório aqui do injetor. Ainda a gente não está falando de pressão, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei 3 modelos aqui, mas como eu já falei para vocês, existem até 5 tamanhos diferentes, tá? Então, eu vou ter aqui um tamanho 1, um tamanho 2 e um tamanho 3, tá? Quando eu trabalho com o tamanho 1, que é um tamanho menor, que eu falo que é o tamanho ideal de orifício, porque ele realmente é do tamanho de um fio de cabelo, tá? Ele vai somente fazer uma pequena lesão na epiderme e na derme, vai penetrar, vai chegar no tecido subcutâneo e ali ele vai agir como ele tem que agir na gordura, tá? Aqui nós estamos falando especificamente do tamanho do orifício, nós não estamos falando de pressão e nem de fisiologia de perca de gordura, tá? Aqui no meu segundo desenho, eu vou ter um orifício um pouquinho maior, porém, eu observo uma outra coisa nesse tipo de ampola. Não é só o tamanho do orifício que vai influenciar na minha aplicação. Alguns, vocês vão observar que eu já vou mostrar para vocês, eles têm um formato cônico para sair o produto, outros não. Quando eu faço esse tipo de aplicação, onde eu vou trabalhar com um orifício um pouquinho maior, ele já vai lesionar um pouco mais a minha epiderme e minha derme, né, a minha pele. Ele vai promover um rompimento maior desse local e ele vai ficar um pouco mais superficializado. O produto ele vai ficar mais superficial. E aqui no meu modelo 3, que o tipo de ampola que está mais comum no mercado nacional, que mais a gente tem encontrado, né, é esse tipo número 3, que ele tem, além dele ter um orifício um pouco maior do que os outros, ele também tem um formato bem cônico aqui na saída, onde depois que é feita a pressão do injetor, esse líquido, quando ele entra e quando ele sai de dentro da ampola e ele vai atingir a pele, ele rompe a epiderme, ele rompe a derme, ele fica mais superficial. E qual que é a principal característica que vocês têm que observar no cliente de vocês?
a lesão que ele vai promover na pele. Geralmente, esse tipo de ampola que tem um orifício maior, ele vai promover um eritema imediato. Então, vocês vão observar que muitas vezes esse eritema imediato, ele não é devido ao produto em si que vocês estão utilizando na aplicação, mas é devido ao tamanho do orifício da ampola, do orifício da seringa, seja lá como você chama o acessório. Tem gente que chama de ampola e tem gente que chama de seringa, certo? Então, como proceder? O que eu devo fazer quando eu observo que eu já tenho esse... O que é esse eritema imediato? Sabe quando você é picado por uma abelha e já levanta um calombinho, fica vermelhinho? E uma outra coisa que vocês vão observar é que nesse tipo de orifício, eu também vou ter um leve sangramento da região, tá? Se tiver alguém que estiver aqui assistindo a live, que estiver assistindo a nossa aula, que já teve e que já fez alguma aplicação com esse tipo de característica, manda um joinha aí para a gente saber. É legal a gente saber das experiências das pessoas, porque isso nos ajuda a evoluir, a ter a evolução da técnica. Então, vamos lá. Lilian, como que eu devo fazer? Como que eu vou proceder quando eu utilizo uma ampola que tem um orifício maior, eu promovo um eritema imediato como esse, o meu produto fica mais superficial. Aqui, gente, a gente corre um risco maior de hiperpigmentação pós-inflamatória. Vocês estão fazendo esse desenhinho aí? Vocês estão anotando? Então, quem estiver anotando, anota aí. Hiperpigmentação pós-inflamatória é muito comum quando eu estou trabalhando com seringas que tem esse orifício um pouquinho maior, tá? Aqui a cachorrada tá latindo, passou um na rua que todo mundo late, viu? Que nós temos 3 cachorros em casa. Então, vamos lá. Como que eu devo proceder? Primeiro, eu preciso pensar que se eu estou trabalhando com gordura localizada e eu já mobilizar esse tecido para prevenir a hiperpigmentação, eu também não vou ter resultado na minha gordura, no meu tecido subcutâneo. Então, o que eu vou orientar vocês que a gente já está trabalhando assim? Por quê? Porque eu tenho alunas que comprou bastante ampola, que comprou bastante seringa e a gente precisa terminar com de usar esse acessório, né? Então, 24 horas depois dessa aplicação, vocês vão mobilizar esse tecido de gordura. Como que vocês vão mobilizar esse tecido de gordura? Alguém tem uma dica aí? Vocês têm uma dica? Como que a gente faz para mobilizar o tecido de gordura para esse líquido ir embora? Para prevenir essa hiperpigmentação? 24 horas depois, vocês podem fazer drenagem linfática, uma leve massagem modeladora, um ultrassom, tá? Pode ser modo contínuo ou pode ser modo pulsado, porque com o ultrassom ele tem o efeito piezoelétrico, né? E ele tem um efeito térmico, que vai ajudar a fazer o quê? Absorver esse produto que está aqui, tá? Tive alteração, porém, com o uso de 2 marcas diferentes de caneta, mas com a mesma seringa, né? Por que forma hiperpigmentação? A Thaís está perguntando. Thaís, é o seguinte, o produto ele vai ficar superficializado, ele não vai ficar aqui na pele. Esse amarelinho aqui é a epiderme e a derme, tá? O que a gente tem na derme? A gente tem melanócito. E o que o melanócito ele é? Ele é uma célula de defesa da nossa pele. Toda vez que o melanócito se sente ameaçado, ele vai produzir melanina para ele se defender. Então, a gente vai ter o quê? A formação, tá, da hiperpigmentação pós-inflamatória. E a Adriana me pergunta assim, mas não vai reduzir a ação da enzima? Eu acabei de falar o seguinte, a gente ainda vai deixar agir por 24 horas, só que a gente vai ter que já acelerar a absorção desse produto. Então, a gente vai ter um resultado menor, tá? Consequentemente, o nosso resultado vai ser menor. Porque o que eu deveria fazer para eu ter um resultado maior? Quando, Adriana, eu tenho uma aplicação correta. Quando eu tenho uma aplicação 100%, que é uma aplicação aqui da número 1, o que a gente vai fazer aqui para melhorar todo o processo, para eu ter maior
lipólise, um melhor resultado, melhor redução de medidas. O meu paciente vai ter que ficar 48 horas de repouso, né? Ele não vai poder fazer atividade física, ele não vai poder fazer ultrassom, ele não vai poder fazer drenagem, ele não vai poder fazer radiofrequência. Quando a gente tem uma aplicação 100%. Mas quando eu não tenho essa aplicação 100%, eu tenho uma aplicação onde eu tenho uma lesão na pele com eritema imediato, extravasamento de sangue, e esse meu líquido ele vai ficar mais superficial, eu vou ter que, com 24 horas, acelerar a absorção desse produto para prevenir a hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Uma outra coisa que vai influenciar também se eu tiver uma seringa que tem já um orifício maior e eu utilizar uma dose alta, eu vou ter um extravasamento maior de produto nessa região. Então, a chance de hiperpigmentar, ela aumenta. A porcentagem, ela aumenta, tá? Fica claro isso para vocês, meninas? Acho que fica fácil de entender. Com o desenho fica mais fácil de entender ainda. Aproveita, faz um print na tela, para depois vocês estudarem. Que agora eu vou mostrar um pouco para vocês como que vocês vão fazer para visualizar, tá? Então, não se assustem, porque eu vou colocar aqui na câmera do celular o dermatoscópio para que vocês possam observar o que eu falei para vocês agora relacionado ao tamanho do orifício, tá? Esse meu celular aqui, ele é meio ruim de acertar aqui, porque ele é aquele que tem 3 câmeras, tá? Então, vamos lá. Essa primeira que eu vou mostrar para vocês é uma seringa, que é a seringa número 1, tá? Então, a primeira coisa que eu observo na seringa número 1, e eu quero que vocês observem isso, vou mostrar para vocês agora. Vou até puxar um pouquinho aqui. Isso. Observem uma coisa. Vocês estão observando o escrito da ampola e vocês estão observando as linhas da ampola? Elas são bem definidas, elas são mais finas e ela tem um escrito de impressão bem definidinho, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro modelo de seringa, onde vocês vão observar os pontos mais grosseiros e o número também mais grosso, tá? Vocês entenderam que tem uma diferença entre uma ampola e outra, tá? Aí, essas são as duas mais utilizadas no mercado. Vou colocar de novo para que vocês possam observar, tá? Ó, essa aqui, ela tem um escrito mais fino, tá? É a que eu vou ter. Deixa eu colocar aqui para vocês. É a que eu vou ter o buraquinho da ampola, ó, menorzinho e um formato anatômico melhor para a penetração do meu produto. Conseguiram observar? Agora, essa segunda ampola que eu vou mostrar para vocês é a ampola que tem o buraquinho um pouquinho maior, que promove uma lesão maior na pele. Olha aqui, ó. Ela tem um desenho mais grosseiro, tá? E a pontinha dela aqui, também vocês vão observar que é diferente. Vamos lá, deixa eu achar aqui o ângulo para que eu possa mostrar para vocês. Não é fácil não, hein? Ó, ela tem... O modelo anatômico dela é diferente, tá? E o buraquinho dela é um pouquinho maior. Ó, quando a gente gira aqui de lado, vocês vão conseguir visualizar, ó. Lembra que eu falei que a anatomia, o anatômico também vai influenciar? Quer ver? Eu vou mostrar o da outra para vocês. Ó, esse daqui é que faz uma menor lesão, porém, ele é diferente, ó. Anatomicamente diferente, tá? Qual, Dani? Dani, qual que é que você quer ver?
E vou mostrar uma outra terceira, de uma terceira marca. Essa terceira marca aqui, ela vai ter doses até 35, que é 3,5. E o tamanho do orifício dela é bem pequenininho. Tá? A luz tá pegando ali. A luz da porta da sala tá pegando. Ó, ela tem um orifício bem pequenininho. Esse azul é porque eu utilizei com um corante, então ela já tá... Ela tá sujinha ali. Lateralmente, ela tem um outro... Olha lá o tamanho do orifício. Um outro desenho. E para que vocês possam observar, nós também temos no mercado um modelo de 0,3. Porque existem alguns injetores que trabalham com esse tipo de seringa aqui, que é a de 30, de 0,3. Aí aqui também que vocês possam visualizar, ó, o tamanho do orifício e o desenho anatômico do orifício, tá? Dani, você quer que eu mostre aquela primeira? Deixa eu só... Essa daqui, aqui tem um desenho mais definidinho. Essa aqui tem o desenho mais definidinho. Ela tem o anatômico dela para aplicação também é diferente. Tô colocando aqui, ó, tá? Para que vocês possam... Faz o print aí, galera. Faz o print aí, para que vocês possam ter essa aqui. Ficou lindo, hein? Tá? Show de bola esse desenho aqui, essa foto. Então, essa é a que tem o escrito bem definido, tá? E essa outra aqui é aquela que tem um escrito mais grosseiro, que é de uma outra marca. Fez de todas. Ó, pra quem não fez, dessa que ainda eu tô sofrendo aqui, porque tá claro, eu tenho que colocar... Essa aqui é o da outra. Fizeram um print aí? Ok? Manda um joinha. Oi, Mari, tudo bem? A Mari também é FreePen, viu, galera? Quem é FreePen, manda aí um hashtag SouFreePen. Ok. Acho que deu para visualizar legal, né? Esse daqui é o dermatoscópio que eu utilizo, tá? Ele é da Stack, mostrei a marca aqui. Vocês encontram no site. Isso aqui, gente, é muito legal para fazer avaliação de pele, tá? Avaliação de couro cabeludo. Ele aumenta e diminui aqui o tamanho da lente. Vocês podem filmar, vocês podem tirar foto, podem utilizar de várias formas. Fica como dica aí para vocês, certo? Deixa eu erguer aqui. Bom, pessoal, ficou claro? Vocês entenderam essa questão que eu falei para vocês relacionada a esse aspecto do tamanho do orifício da seringa, de como esse orifício ele vai influenciar na aplicação de vocês essa questão da hiperpigmentação pós-inflamatória? Fica claro para vocês que o problema, às vezes, não está no produto que você usa, não está na forma que você aplica, não está na forma que você faz a técnica, mas às vezes está num acessório que você utiliza, tá? Então, assim, essa é uma informação de ouro que eu tô passando para vocês. Façam um print, anotem isso. Eu mostrei várias imagens para vocês que vai ficar assim super fácil de vocês conseguirem visualizar a diferença de uma marca para outra, porque eu falei que eu não vou falar para vocês de marca, né? Antiético eu mostrar, e essa marca X, essa marca Y, essa aqui é melhor, essa aqui. Eu não posso fazer isso. Porém, é muito meu isso, mostrar para vocês essa questão. Por quê? Porque eu recebo por todo dia muita informação de aluna pedindo ajuda, né? E a gente se sente de mãos atadas, às vezes, de não poder ajudar. Então,
Na sua opinião, o que devemos levar em consideração na hora da escolha do curso? A primeira coisa que eu sempre falo, que é o que eu faço quando eu vou escolher os cursos que eu vou fazer, é que o profissional tenha evidências clínicas, que ele tenha vivência clínica daquilo que ele vai te ensinar. Porque muitas vezes só aquilo que está na teoria não é o suficiente na nossa área, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com metabolismos diferentes, e a vivência do dia a dia é o que realmente faz a grande diferença, tá? A Camila perguntou assim, Lilian, as duas que você mostrou são com Anvisa? Todas as que eu mostrei para vocês têm Anvisa, todas. Eu só trabalho com produto com Anvisa. Eu não trabalho com produto sem Anvisa e ilícito, tá? Fica claro isso para vocês? Vamos mudar? Vamos mudar o assunto aqui, porque eu preparei várias coisas para vocês. Eu não sei nem como que tá o horário aqui. A gente tem mais 24 minutos. Então, nesses 24 minutos, eu quero explicar uma outra questão para vocês, que é uma questão relacionada à profundidade. É uma relação profundidade, dose e pressão, tá? Por quê? É assim, ó, Vivi, o da meso para gordura, eles falam para fazer exercícios depois de 20 minutos. Se você fizer exercício, o produto vai ser absorvido. Quem viu minha live ontem e quem é meu aluno já ouviu contando a história da lesma? Vou contar para você, Vivi, a história da lesma. Ou você lembra de ontem que eu estava falando da história da lesma? Acho que você estava na live ontem. Então, é o seguinte, a história da lesma. Quem que tá aqui no grupo que já, alguma vez na vida, jogou sal na lesma? Vamos lá, eu quero ver o grau da maldade de vocês. Quando você joga o sal na lesma, o que acontece com a lesma? Você desidrata a lesma, você mata ela, né? Só que aquele sal, ele precisa ficar lá para ele desidratar a lesma, para matar a lesma, né? Aí, se você quer salvar a vida da lesma, você jogou o sal, dali a pouco você vai lá e joga água. Quando você joga água na lesma depois, você salva a vida dela, porque você tira o sal que ia desidratar a lesma. A Mari lembra, porque a Mari eu contei essa história para você no curso, Mari. Então, é assim, a minha intenção na gordura localizada é que o meu produto, ele fique ali onde eu tenho a gordura, para que eu tenha o resultado fisiológico do produto que está ali. O produto da MES, ele é um produto muito completo, né? Eu falei que não ia falar de marca, mas já estou falando, né? E ele tem um produto lá que chama Actigin. O Actigin, ele é um personal trainer do tecido de gordura, tá? Então, ele próprio já vai promover ali uma quebra de ATP, porque limita a atividade física. Se você fizer atividade física depois que faz a aplicação de intradermoterapia pressurizada, é igual você jogar água na lesma. Então, qual que é a recomendação? Um segredo do método Free Pain, quem é Free Pain sabe disso, e eu toco muito nessa tecla nos cursos e converso muito com as minhas alunas, que quem faz, o paciente que recebe a intradermoterapia pressurizada, eu proíbo atividade física por 48 horas. Esse meu paciente, ele não vai fazer nada na clínica, ele não vai fazer ultrassom, ele não vai fazer drenagem, ele não vai fazer nada. Ele não vai ingerir alimentos gordurosos, frituras, bebida alcoólica, e ele vai deixar o corpo dele trabalhar só ali, tá? Então, lembra sempre quando você faz uma aplicação para gordura localizada com pressurizada, que você está jogando sal na lesma. Se você lembrar disso toda vez, lembrar de mim, vocês vão ter um resultado completamente diferente do resultado que vocês têm hoje em dia com a técnica. Porque tem muita gente ensinando, porque faz pressurizada, logo depois faz ultrassom. Porque faz radiofrequência e já imediato você faz a pressurizada. Gente, radiofrequência, ela aquece a região. Se ela aquece a região, qual que é a fisiologia da radiofrequência? Eu vou ter uma vasodilatação. Se eu tenho uma vasodilatação, eu aumento a circulação periférica do local e a hora que eu coloco o meu produto da pressurizada ali, o produto vai tudo embora.
Então, lembra, a Mari está falando ali, menos é sempre mais. Menos é sempre mais. Na estética, a gente precisa pensar isso, né? Então, vamos lá para o desenho aqui, porque o nosso tempo está correndo, senão não vai dar tempo. Agora, a gente tem 20 minutos certinho, tá? Então, eu deixei preparado aqui um outro desenho. Esse desenho aqui, eu até vou sentar na mesa, porque eu quero que vocês visualizem aqui. Ó, viu? Minha mesa cheia de desenho, cheia de canetinha. Vamos lá. Então, a gente precisa pensar também na questão da profundidade, da dose e da pressão do injetor que eu vou utilizar, tá? Qual que é o intervalo para procedimentos estéticos? Dani, eu sigo um padrão assim, eu vou falar o meu protocolo Lilian, tá? Procedimento estético, 24 horas antes, aplicação de pressurizada e depois 48 horas. A não ser que você tenha um problema, que é aquele que a gente já conversou no primeiro desenho, que é o problema de ter o eritema imediato. Se eu tiver o eritema imediato, 24 horas depois eu tenho que mobilizar aquele tecido de gordura, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha da minha dose. Primeira coisa que a gente vai pensar, que eu fiz aqui 3 desenhos, tá? Ó, deixei aqui 3 desenhos. Eu vou colocar diferente aqui. Galera. Acho que assim vai ficar mais fácil. Estão visualizando aí, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 3 tamanhos de gorduras diferentes, tá? Para que vocês possam ver. Vamos lá. Vou colocar de ladinho assim que vai ficar mais fácil. Tá dando para ver aí como é que tá? Beleza. Então, eu vou ter aqui uma aplicação em uma gordura mais fina, uma gordura média e uma gordura mais espessa. Porém, se vocês observarem aqui no meu desenho, as minhas 3 ampolas estão com a mesma dose, tá? O que a gente precisa entender aqui é que quando eu trabalho com injetor que tem uma única pressão, uma pressão pré-determinada, eu vou atingir sempre a mesma profundidade. Porque o que vai determinar a profundidade não é a dose que vocês vão colocar dentro da seringa. Independente se vocês vão trabalhar com uma dose alta ou uma dose baixa, o que vai influenciar na profundidade é o injetor. Quem determina a profundidade é o injetor e não a dose. Então, a gente tem no mercado hoje injetores que têm uma única pressão, tá? Que foi a primeira marca de injetor que saiu no mercado. Esse injetor, ele tem 3 modelos de injetores. Um modelo que vai trabalhar mais superficial, um outro modelo que vai trabalhar tecido subcutâneo e um outro modelo de injetor que vai trabalhar a nível muscular. Então, eu vou ter que ter 3 injetores para trabalhar em profundidades diferentes. Então, fique claro isso para vocês. Quem determina a profundidade do meu produto é o injetor e não é a dose que eu vou colocar na minha seringa, tá? Então, vamos lá. E a gente tem também no mercado alguns injetores como esse modelo aqui, que ele tem 3 níveis de profundidade em um único injetor, tá? Esse aqui eu não preciso ter uma alavanca de pressurização, ele já pressuriza na própria caneta. Aqui eu vou determinar a dose, ele faz múltiplos disparos, né? Então, esse tipo de injetor aqui, eu vou definir qual que é a pressão que eu vou querer utilizar. Se eu quero utilizar uma pressão 1, uma pressão 2 ou um nível de pressão 3, que é mais profundo.
Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Entra no meu canal do YouTube, Lilian Scarpim. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu trabalho com esse tipo de injetor num gel balístico, tá? Numa gelatina balística. Assistam aquele vídeo, porque lá vocês vão aprender como manusear esse tipo de injetor aqui. E lá no gel balístico dá para visualizar muito bem as profundidades. Então, quanto maior o nível de profundidade, de pressão, maior é a profundidade que eu vou atingir, tá? Então, assim, Dani, se você comprar aquele outro injetor que ele tem só um nível de pressão, você vai trabalhar sempre com a mesma profundidade. Se você trabalhar com um injetor como esse, que tem, eu falo assim que ele tem muito mais do que 3 níveis. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar 0, aí eu posso colocar, deixa eu girar aqui. Deixa eu arrumar ele aqui que vai ficar mais fácil. Aí eu posso trabalhar aqui meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Então, na verdade, eu tenho muito mais do que 3 níveis de pressão para eu poder trabalhar aqui. Então, o que vai definir a profundidade que eu vou atingir é a pressão do meu injetor. Dentro desses injetores, gente, aqui dentro tem uma mola. É essa mola que vai definir a profundidade. Quem aqui tem filho menino e que já teve em casa alguma arminha, tipo essas Nerf, essas arminhas elas têm uma mola dentro. E essa mola, quando você aperta o... Como que é aquele knob que tem em cima, filho? Meu filho tá aqui do lado, ele vai falar. Antes de dar o disparo com a Nerf, quando você engatilha em cima, pega lá a tua arma que tá ali em cima. Quando você engatilha ali em cima da arma, ele vai empurrar aquela mola. E quando você... Aqui, ó. Aqui a gente tem uma, ó. Quando você faz isso daqui, é como se você pressurizasse. A mola, ela encurta. E a hora que você aperta, ó, ele vai soltar e essa mola vai soltar ali. Quando essa mola solta, é o que vai acontecer na caneta de pressurização. Então, o que vai definir a profundidade é essa mola que a gente tem dentro do injetor. E não é a quantidade de dose que eu vou colocar aqui dentro da minha seringa. Tá? Eu tenho foto dela desmontada. Depois, se alguém quiser, eu vou postar aqui para vocês poderem ver. Tá? Então, vamos lá. Nesses meus desenhos aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que, mesmo eu trabalhando com uma mesma dose e com uma mesma pressão, vamos supor que a gente vai trabalhar aqui nesse nosso desenho com uma pressão de 2 no meu injetor, tá? Vou colocar aqui. Vai ficar bonitinho para depois vocês fazerem um printzinho aí. Vou até colocar o outro celular aqui. Ah, isso. Então, vamos lá. Ela faz facial, ela faz corporal, ela faz capilar, ela faz tudo, tá? Então, vamos supor que a gente vai trabalhar com uma pressão de 2 e em todas essas espessuras de gordura, a gente vai trabalhar com a mesma dose, tá? Então, o que vocês precisam entender que, às vezes, a gente trabalha com tecido de gordura tão fino, que a gente tem chance, às vezes, de atingir o músculo. E se eu atingir o músculo na minha aplicação, eu não vou ter resultado na gordura. Então, muitas vezes, esse pode ser um dos problemas de você não ter um resultado que você esperava em uma determinada sessão. Pode ser que você atingiu musculatura, o músculo ele é extremamente vascularizado, a hora que o produto entra aqui, ele cai no rio. Ele vai embora e o paciente perde todo o produto que você utilizou ali, tá? Então, vamos colocar assim, que essa gordura aqui tem mais ou menos 1,5 centímetro e meio de profundidade. Essa daqui tem menos de 1,5 e esse aqui tem mais de 1,5. Essa aqui é aquela bem gordinha. Outra coisa que vai definir também esse aspecto de melhora de resultado, tá, meninas? É o tipo de gordura. Quanto mais mole a gordura, melhor o resultado. Quanto mais densa, mais compacta, menor o resultado.
Por isso que nas gorduras mais densas, nas gorduras mais compactas, vocês precisam mobilizar o tecido de gordura. Eu gosto muito de fazer a carboxiterapia 24 horas antes da aplicação. Igual eu falei para Bianca ontem, sabe chocolate soufflé? Ele não é cheio de buraquinho dentro? Então, quando eu faço a carboxiterapia 24 horas antes da minha técnica pressurizada, vou deixar a gordura igual um chocolatinho soufflé. A hora que meu produto da pressurizada penetrar, ele vai se acomodar e eu vou ter um resultado maior. Lembra do sal na lesma? Eu preciso deixar o sal na lesma, eu preciso deixar o sal na minha gordura, tá? Como eu faço para saber se atinge o músculo ou a camada adiposa? Eu vou ter que saber avaliar a espessura da minha gordura e a pressão que eu vou utilizar no meu injetor, tá? No método FreePen, a gente utiliza um produto que ele tem uma coloração, ele é rosado. E eu falo assim que às vezes o paciente ele faz o xixi da Barbie. Se o paciente fizer uma urina com uma coloração mais rosada, quer dizer que eu atingi bastante a musculatura, porque o produto foi a nível muscular e ele já agiu de forma sistêmica. Prometo que numa próxima live vou falar para vocês da diferença quando o produto age sistemicamente e quando o produto age localizado, tá? Prometo para vocês que vou fazer uma live explicando isso. Até porque com um dia a gente não consegue explicar muita coisa e eu tô olhando aqui no relógio, a gente tem mais 9 minutos, tá? E quem não tem carboxy, Lilian, o que pode utilizar? 24 horas antes você pode fazer um ultrassom, você pode fazer uma endermologia, você pode fazer uma boa drenagem. Agora, o top é carboxy ou ozônio. Você pode fazer ozônio terapia 24 horas antes, tá? E você pode fazer depois de 48 horas. Então, vamos lá. Vamos aqui para o desenho. Então, aqui a gente vai ter uma dose de 0,1 e a gente vai trabalhar com o injetor num nível de pressão 2. Isso aqui eu vou estar utilizando uma ampola, uma seringa daquela que tem um buraquinho bem pequenininho, tá? E é ideal. O meu produto, ele vai penetrar e muitas vezes esse produto pode atingir uma parte da gordura e uma parte da musculatura. Então, eu não vou ter um resultado tão satisfatório, um resultado que realmente eu desejo. Aí, depois, eu vou colocar numa gordura mediana, de mais ou menos 1,5 de espessura. O líquido vai penetrar e ele vai agir toda essa parte da gordura. Eu não sou muito artista, não sou muito desenhista, não, mas quebra um galho, né? Aí, aqui naquela minha gordura bem grossa. Eu falo que isso aqui não é nem gordura localizada, né? Isso aqui é uma gordura generalizada. Gente, aqui o que eu tô mostrando para vocês é a gente trabalhando com uma dose de 0,1, com uma pressão de 0,2. Se eu fosse utilizar uma pressão de 0,1, o meu produto ele ia ficar um pouco mais superficial. Então, com 0,1, eu iria trabalhar muito melhor essa gordura mais fina, tá bom? Eu ia conseguir trabalhar melhor esse tipo de gordura aqui. Eu vou virar o desenho aqui, para quem quiser fazer um print do desenho, vai ficar melhor. Vamos lá. Eu acho que vou ter que fazer assim, ó. Hora do print, galera. 1, 2, 3 e pode fazer. Ah, isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, aqui no desenho, eu quis mostrar um pouco para vocês essa questão relacionada com a profundidade, tá? Então, quando a gente vai trabalhar num tecido de gordura mais fino, quando eu vou trabalhar numa gordura média e quando eu vou trabalhar numa gordura mais grossa, tá? Trabalhando todos com nível de pressão 2, que é eu já coloquei um nível de pressão aqui, que é um nível de pressão próprio para gordura, tá? Então, o que vocês observem é que quanto
menos gordura eu tenho, maior a chance de atingir musculatura. Então, aqui, na gordura mais fina, o ideal é que eu trabalhe com um nível de pressão menor. Numa gordura mediana, vocês podem trabalhar com uma pressão média, que eu vou atingir o quê? A gordura, que é o meu objetivo. E quando eu trabalho com uma gordura mais espessa, uma gordura mais grossa, eu posso trabalhar com nível de pressão maior para atingir até uma camada mais baixa, tá? Então, eu acho que sim, fica bem fácil de vocês entenderem essa questão quando a gente trabalha com esses desenhos, né? Fica fácil de entender. Eu acho que ficou tranquilo para vocês essa questão das profundidades e também da pressão do equipamento, tá? Eu gostaria de conversar muito mais coisas com vocês, eu gostaria de falar muito mais coisas, porque o assunto é um assunto que dá pra gente conversar assim um dia inteiro, se a gente quiser, né? Agora a gente tem aí praticamente 2 a 3 minutos para finalizar a live. E quem tiver mais perguntas e quiser opinar e quiser mandar para mim no meu direct algumas opiniões de assuntos que a gente pode conversar na live, eu quero aproveitar esses dias que a gente está em isolamento, esses dias que a gente está em casa, para a gente estudar a fundo, para que vocês aproveitem esse momento, para quando sair do isolamento, vir com força total fazendo os atendimentos de vocês, para que vocês façam realmente a diferença na vida das pessoas, tá? Lilian, você usa sempre dose de 0,1? Olha, a dose vai variar muito da profundidade da gordura que eu tenho, mas o meu segredo é utilizar sempre em torno de 0,2. 0,2, 0,1, 0,2, 0,1, tá? Eu confesso que ainda não me sinto segura de trabalhar facial com a Smart XS. Tenta trabalhar com uma pressão de meio, tá? Mas o que vai influenciar também na aplicação de facial é o tamanho do orifício da seringa, tá? Lembrem disso, lembrem muito disso. Não, Vivi, o que eu estava falando aqui era relacionado à pressão, não à dose. Eu nunca trabalho com doses maiores do que 2,5, tá? Eu nunca trabalho, nem com gorduras mais densas, nem com gorduras mais grossas, tá? E isso é um protocolo que eu utilizo, tá? Eu já trabalho assim, já tem bastante tempo, tá? Eu trabalho com doses mais... Para uma gordura espessa, eu utilizo 2,5. Eu não passo de 2,5, tá? Então, uma outra coisa que vocês têm que pensar, até eu vou pegar aqui e vou dar de novo o exemplo da Nerf, daquela arminha lá, igual do meu filho, que quando você utiliza uma dose de 0,5, olha a quantidade do êmbolo da minha seringa que tá para fora, né? Então eu vou estar mais perto do lugar onde está apertadinha a minha mola. Então a força que ele vai bater no êmbolo para empurrar também vai ser menor. Então eu prefiro trabalhar com doses de 2,5, de 2 e de 1, porque também a força da pressão onde vai bater a mola do meu injetor, ela vai ser maior, ela vai atingir mais a gordura e a chance do meu produto ficar superficial é menor. Eu tenho que tomar muito cuidado com produto de gordura ficando na superfície. Produto de tecido subcutâneo, produto de gordura é para agir na gordura, não é para agir na pele, tá? Isso por disparo, tá, Dani? Isso por disparo. Deixa eu ver aqui, nós temos mais 1 minuto. Então, nesse 1 minuto, eu quero agradecer a todas vocês que acompanharam a live desde o começo. A gente teve um número muito legal de gente visualizando a live hoje. Eu fiquei super feliz, porque eu sei que hoje é segunda-feira, tem cidade que já está voltando a trabalhar. Aqui em Maringá a gente ainda não tem previsão para voltar a trabalhar, então eu estou pegando firme nos estudos aqui, né? Quem quiser conhecer
um pouquinho mais do método Free Pain, entra no meu feed, me acompanha as minhas alunas. Quem é Free Pain, escreve aí, sou Free Pain, estou aqui, me segue. Muito obrigada, já está aparecendo ali que eu tenho 20 segundos. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar ao vivo aqui de novo, falando novamente sobre mesoterapia pressurizada. Um grande beijo para vocês, obrigada, fiquem todas com Deus e aproveitem para estudar bastante. Beijão! Tchau, galera!